nós estamos tratando da nona marca que caracteriza uma igreja saudável, a liderança bíblica da igreja local. O meu amigo e irmão Gilson já tratou um pouco disso com vocês na primeira parte do evento. Eu acompanhei pelo menos a parte final, os últimos 30, 40 minutos da exposição dele à tarde. E agora eu gostaria de tentar oferecer para vocês não só um pouco do desenvolvimento histórico do ensino que Mark Dever propõe, mas eu queria desenvolvê-lo biblicamente, teologicamente e terminar a palavra aqui destacando algumas implicações ou direções práticas de como implementar essa nona marca na igreja local. Eu preciso dizer que eu admito que ela é uma das marcas mais importantes, de um lado, caracteriza uma igreja saudável, do outro lado, dadas o arraigamento das nossas tradições eclesiásticas, sejam batistas, presbiterianas, independentes, carismáticas, talvez sejam das marcas mais complicadas de implementar a nível de igreja local. Eu gostaria de começar falando de um pouco de história, então, e eu gostaria de, nesse momento, citar João Calvino. Ele, talvez alguns de vocês conheçam um pouco da história dele. Ele foi pastor durante 3 anos em Genebra, muito cedo, muito novo. Apesar de ele não ter sido ordenado, ele nunca foi formalmente ordenado ao ministério da palavra, e ele foi expulso de Genebra. Os cidadãos genebrinos acharam muito radical algumas das abordagens doutrinais, especialmente eclesiológicas dele em Genebra. Ele foi expulso ali junto com seu amigo Guillaume Farel, só que 3 anos depois ele é convidado para voltar a Genebra. Ele estava em Estrasburgo, e ele traz de Estrasburgo algumas impressões muito fortes do que a Bíblia ensinaria sobre o governo eclesiástico. Então, logo que ele volta a Genebra, e a igreja e a cidade dando bastante, por assim dizer, moral a ele nesse retorno, ele prepara o que passou a história como as ordenanças eclesiásticas escritas em 1541. Ele diz nessas ordenanças, logo no primeiro parágrafo: existem 4 ordens de ofício instituídas por Nosso Senhor para o governo de sua igreja. Primeiro pastores, depois doutores, e aqui ele quer falar de mestres, professores, presbíteros e diáconos. Consequentemente, se quisermos ter uma igreja bem ordenada e preservada, devemos observar essa forma de governo. Eu não vou detalhar o que cada palavrinha significa nas ordenanças eclesiásticas, os irmãos e irmãs podem depois pesquisar. Timothy George, no seu livro Teologia dos Reformadores, ele traz um resumo de cada um desses cargos eclesiásticos, mas o ponto é que cedo, na Igreja Reformada Continental, especialmente em João Calvino, mas em outros reformadores alemães e suíços, chegou-se ao entendimento que a igreja seria governada, seria dirigida por um corpo de oficiais. Não um único oficial, não uma única autoridade eclesiástica, mas um corpo de oficiais. Houve exceções, por exemplo, a Igreja Reformada Húngara tinha bispos, mas nas igrejas da Reforma continentais, a noção que se tinha era de um quádruplo poder, onde, por assim dizer, o guiar a igreja era dividido por esses oficiais. Essa noção de 4 oficiais eclesiásticos ela vai perpassar a Inglaterra, e os nossos irmãos congregacionais, ao preparar a Declaração de Savoy, por assim dizer, uma edição congregacional da Confissão de Westminster, eles criaram um apêndice intitulado A Instituição das Igrejas e a Ordem Designada nelas por Jesus Cristo. E após falar que uma igreja é reunida e formada segundo a vontade de Deus, esse documento repete exatamente a mesma ordem quádrupla de governo de igreja presente nas ordenanças eclesiásticas, também destacando o ofício do presbítero, ou dos presbíteros, sendo mais preciso, como um cargo eclesiástico importante para dar a estrutura para a igreja. Nesse momento aqui, então, o que eu gostaria de destacar é que, desde cedo, a ala reformada da Reforma Protestante do século XVI, ela dividiu os governos eclesiásticos, e os presbiterianos da Inglaterra e também os congregacionais da Inglaterra no século XVII seguiram João Calvino nessa divisão de estrutura ou de governo eclesiástico. Mas pensar em termos de presbíteros pode ser meio espantoso para batistas.
Nós batistas, eu me incluo também nessa tradição, a gente não está muito acostumado a ouvir de uma igreja batista dirigida ou governada por um corpo de presbíteros. Mas assim foi do século XVII ao século XIX. Eu queria citar rapidamente alguns desses documentos históricos batistas fundantes. O primeiro documento é a Primeira Confissão de Londres, de 1644. Ela, no seu artigo 36, diz o seguinte: a cada igreja local, Cristo dá poder para o seu bem-estar, para escolher para si pessoas para os ofícios de pastor, mestre, presbítero e diácono, os quais são os oficiais designados por Cristo e sua palavra para alimento, governo e edificação de sua igreja, e não há nenhum outro ofício com tal autoridade. Essa é talvez a primeira confissão de fé histórica batista de destaque. Curiosamente, no seu preâmbulo, ela começa dizendo mais ou menos assim, que essa é a declaração ou a confissão de fé do povo cristão batista, comumente falsamente chamado anabatista. Então havia uma clara intenção histórica e também teológica de distinguir o povo batista do movimento anabatista continental e, do outro lado, nesse artigo em específico, os batistas primitivos estavam seguindo linha a linha, primeiro Calvino, mas também espelhando as percepções que os congregacionais teriam um pouco mais adiante, uma década mais adiante. Essa mesma confissão foi reeditada 2 anos depois, 1646, ela foi editada e ampliada, e nota agora a mudança que é operada nessa confissão de fé batista. Sendo assim, cada igreja local tem um poder concedido a elas por Cristo para o seu bem-estar, para escolher entre si pessoas para serem presbíteros e diáconos, qualificados de acordo com a palavra, como aqueles que Cristo tem nomeado para o alimento, governo, serviço e edificação de sua igreja, e ninguém tem qualquer poder para impor-lhes ou estes ou aqueles. Nota que 2 anos depois, esses batistas primitivos, também chamados de batistas particulares, eles que antes haviam aceitado um governo quádruplo da igreja local, agora eles resumem esse governo quádruplo em 2 únicos oficiais seguindo o Novo Testamento: presbíteros e diáconos. E o importante aqui é notar que em cada um desses documentos a palavra presbítero é grafado no plural. Então, 2 anos depois da Primeira Confissão de Londres ser escrita, ela foi reeditada, agora resumindo o trabalho de direção da igreja em 2 oficiais, ou 2 classes de oficiais, os presbíteros e os diáconos. Indo um pouco além, a editora Fiel tem publicava no passado, a chamada Segunda Confissão de Londres, de 1689. Na verdade, sendo mais preciso, ela é uma confissão de 1677. E ela, seguindo o padrão da Confissão de Savoy, é uma adaptação batista à venerável Confissão de Fé de Westminster, que tem guiado os irmãos presbiterianos desde o século XVII. Olha o que os batistas escrevem no seu artigo 26, parágrafo 8º, sobre essa questão. Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos ou bispos, está grafado assim no original, e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos ou para o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema de anciãos e diáconos deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Uma afirmação bem ousada dos nossos batistas primitivos, nossos pais batistas. Curiosamente, a Confissão Batista de New Hampshire, de 1833, vai repetir o mesmo padrão no seu 13º artigo. Essa declaração é importante porque quando os batistas do Sul implantaram a Convenção Batista Brasileira no Brasil, foi essa a confissão de fé que eles trouxeram juntos. Ela era chamada de a Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. Ela vigorou entre os batistas brasileiros, pelo menos a Convenção Batista Brasileira, até 1990, 1992, quando foi substituída pela Declaração Doutrinária. O que essa confissão afirma? Cremos que a Igreja Visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho,
observando as ordenanças de Cristo, governados por suas leis, exercitando os dons, direitos e privilégios neles pela sua palavra, que seus únicos oficiais bíblicos são bispos ou pastores e diáconos, cujas qualificações, reivindicações e deveres são definidos nas epístolas a Timóteo e Tito. Mais uma vez, um padrão duplo de governo eclesiástico, bispos e diáconos, e mais uma vez a gente tem que notar o plural, uma pluralidade de bispos ou anciãos e diáconos governando a igreja. Então, um ponto que a gente precisa destacar nesse breve panorama histórico aqui é que, ainda que hoje seja incomum nós encontrarmos igrejas batistas dirigidas por um colégio de presbíteros, essa tem sido o padrão histórico entre os batistas entre o século XVIII, ou século XVII, século XIX. Uma das razões, especialmente nos Estados Unidos, porque os batistas abandonaram esse padrão de presbíteros dirigindo a igreja local, é porque os batistas cresceram muito rapidamente, se expandindo para as regiões de fronteira do Velho Oeste americano, e na medida que essas igrejas começaram a se expandir muito rapidamente, igrejas tiveram que ceder presbíteros a outras comunidades para que elas crescessem. Então, na medida que as igrejas se expandiram, elas tiveram que abrir mão por razões de adaptabilidade de crescimento desse padrão de governo baseado em presbíteros e diáconos. Uma razão para nós voltarmos então a esse modelo é porque ele era necessário às igrejas do Novo Testamento, como também é necessário às igrejas de agora. E eu vou citar isso no final, há uma renovada literatura batista, especialmente pastores ligados à Convenção do Sul dos Estados Unidos, retomando essa prática pastoral da igreja ser dirigida por um colégio de presbíteros. Então, ainda que seja correto associar historicamente o ofício de presbíteros aos irmãos presbiterianos, não é correto associar exclusivamente esse ofício aos presbiterianos, haja vista que congregacionais e também batistas tiveram suas igrejas dirigidas por presbíteros e por diáconos. Por que uma igreja local existe? Agora, entrando no meu primeiro ponto aqui. Algumas vezes, igrejas locais podem existir para manter uma tradição, girando em torno de um pregador de destaque, ou por conta de finanças, programas, eventos. Uma igreja pode existir em razão de uma construção do seu prédio. A igreja pode talvez existir porque ela se percebe como uma comunidade de evangelização. Mas, à luz do Novo Testamento, por que uma igreja local existe? Ela existe para ser uma comunidade de adoração, esse é o fim principal da igreja. A igreja existe para prestar culto a Deus, e porque ela presta culto a Deus, essa comunidade é uma comunidade de comunhão, de ensino, de serviço e de testemunho. Então, uma comunidade cristã é também uma comunidade de ministério. E, nesse caso aí, eu entendo o ministério como serviço. Então, agora eu queria tentar detalhar para vocês o que o Novo Testamento ensina a respeito do governo eclesiástico. Na Igreja de Cristo, ninguém tem autonomia para se autonomear para o ministério cristão. E aqui a gente tem que ir a Hebreus 5:4 para lembrar que presbíteros e diáconos, aqueles que servem na igreja, eles têm que ser chamados por Deus para esse ofício. Hebreus capítulo 5, verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Esse é um ponto que a gente tem que frisar muito fortemente hoje, quando pessoas, pelas mais diversas razões, elas se oferecem voluntariamente para trabalhar na igreja. O ponto importante para nós aqui, ao começarmos a meditar nessa noção de uma igreja como comunidade de serviço, de ministério, é que aqueles que militam na igreja, presbíteros e diáconos, eles devem ter a convicção de que eles foram chamados por Deus para esse ofício. Como diz o texto bíblico, eles não devem tomar essa honra por si mesmos, senão quando chamados por Deus, e o exemplo aqui é Arão. Então, os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, eles recebem sua autoridade
de Cristo. É Cristo que investe esses homens de autoridade. Essa autoridade não vem de outros homens, não vem primariamente da igreja, mas vem de Cristo. Ainda que a congregação seja um instrumento que Deus use para instalar esses homens no ministério. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante nesse estudo, mas a noção aqui é que a congregação reconhece os dons que Deus confere a homens para desempenhar o ministério do presbiterato, especialmente do presbiterato, que é o tema de hoje à tarde. João Calvino diz o seguinte, e eu vou tentar enfatizar 2 pontos aqui desse parágrafo dele. O que torna válido um ofício é a vocação, de modo que ninguém pode exercê-lo correta ou legitimamente sem antes ser eleito por Deus. Esse é um ponto importante. Agora, ao centro da frase dele, do parágrafo dele. Nenhuma forma de governo deve ser estabelecida na igreja, segundo o juízo humano, senão que os homens devem atender à ordenação divina. E ainda mais, que devemos seguir um procedimento de eleição pré-estabelecido para que ninguém procure satisfazer seus próprios desejos. Isso é extremamente pertinente num tempo como o nosso, que a pessoa acordou de mau humor com o seu pastor, com a liderança da sua comunidade, ele resolve fundar uma igreja para si mesmo e ele se investe do ofício pastoral sem ter o reconhecimento de uma comunidade mais ampla antes dessa cisão. E Calvino continua. Segundo, é a promessa de Deus de governar sua igreja, é a promessa de Deus de governar sua igreja. Assim, ele reserva para si o direito exclusivo de prescrever a ordem e forma de sua administração. Para esse pai da reforma, a noção que Deus chama alguns homens para o ministério cristão está intimamente ligada ao fato de que Deus ordena como aquela igreja deve ser estruturada. O ponto importante aqui de Calvino, e que a gente tem que relembrar hoje com nova ênfase, é que ninguém tem a liberdade de querer estruturar, organizar, governar a igreja por sua própria imaginação, por sua própria criatividade, sem atentar para a regra dada no Novo Testamento de como essa igreja deve ser organizada. Indo um pouco além, quando a gente começa a estudar o Novo Testamento, algo que surpreende o leitor contemporâneo é uma aparente pluralidade de ministros que vão desfilar pelas páginas do Novo Testamento, enquanto a igreja avança pelo mundo romano, pelo mundo antigo. A gente pode tentar organizar esse grupo de oficiais eclesiásticos em 2 grupos distintos. Um é aquilo que a gente pode chamar de oficiais gerais. E o que a gente precisa tentar aqui é que esses oficiais gerais não eram necessariamente ligados à igreja local, eles se perceberam como membros da igreja grande, da igreja maior, e eram ministros itinerantes que serviam voluntariamente às igrejas. Esse é um ponto que eu preciso parar aqui. Esses oficiais gerais que eu quero rapidamente mencionar nesse ponto aqui, eles não recebiam soldo, não recebiam oferta da igreja. O padrão aqui é o apóstolo Paulo. Ele tinha um ministério itinerante, um ministério de supervisão de igrejas locais, e ele não era sustentado por essas igrejas locais. Curiosamente, uma das poucas igrejas que são mencionadas no Novo Testamento que sustentam o apóstolo é a igreja de Filipos, uma igreja muito pobre, muito simples, que praticamente constrange o apóstolo a receber oferta. Então esse é um ponto aqui, o serviço desses ministros itinerantes era voluntário. E por isso eles não mantinham ligação oficial com as congregações. Há um escrito do primeiro século chamado Didaquê, ou também conhecido como Ensino dos 12 Apóstolos. Na verdade, ninguém sabe quem é o autor desse documento, mas era um documento que já mais ou menos aí em 70 depois de Cristo, 90 depois de Cristo, circulava nas igrejas na Síria e no Egito. E foi um documento muito importante na igreja primitiva, na igreja nascente. Ele tem uma expressão curiosa ali de como a igreja local pode distinguir um falso profeta. O texto diz mais ou menos o seguinte, que se um falso profeta ficar mais de 3 dias na casa de um membro da... se um profeta ficar mais de 3 dias na casa de um membro da igreja, ele deve ser considerado falso profeta. Se um profeta pede dinheiro para si na reunião da igreja, ele deve ser considerado falso profeta. São os 2 critérios para designar se um ministro itinerante é um ministro itinerante legítimo
ou um falso ministro. E entre esses oficiais aí são contados os apóstolos, os profetas e os evangelistas. Eu não vou entrar aqui na definição de cada um desses vocábulos, mas você precisa lembrar que há pelo menos 2 níveis de apóstolos no Novo Testamento. Um nível, aqueles apóstolos ordenados pelo próprio Jesus, que aprenderam a mensagem da boca do próprio Jesus, está em Gálatas capítulo 1, e do outro nível, apóstolos que poderiam ser considerados missionários, aqueles implantadores ou plantadores de igreja da comunidade cristã primitiva. Então a palavra apóstolo, ela tem um campo semântico um pouco mais vasto do que a gente tem entendido hoje. E profetas também, só para você ter uma ideia, o Gerhard van Groningen, num dos livros dele, ele vai lembrar que a palavra profeta é empregada em 5 formas distintas no Antigo e no Novo Testamento. Então, o significado primário, básico, a gente geralmente pensa em profetas como Isaías, Jeremias, aqueles homens que falavam assim, diz o Senhor, mas você lembra que havia as escolas de profetas, você lembra que no Novo Testamento profetas algumas vezes é igualado ao pregador, então havia nessas 3 classes aqui de oficiais gerais, algumas gradações, onde aqueles que pertenciam a essas classes também não estavam no mesmo nível de autoridade. No caso, apóstolos e no caso, profetas, havendo gradações entre esses oficiais gerais. E o que nos interessa aqui, a gente vai se concentrar especialmente numa parcela desse segundo grupo, eram aqueles oficiais das igrejas locais. Então, de um lado, nós temos oficiais que supervisionavam o trabalho de expansão da igreja, eles cumpriam uma tarefa, por assim dizer, ensinadora, apontando as direções para a igreja, para toda a grande igreja, mas nas igrejas locais você tinha 2 oficiais, ou 2 grupos de oficiais, que seriam os presbíteros e os diáconos, e nós vamos nos concentrar no primeiro ofício, que é o ofício dos presbíteros. Eu não quero deixar a palavra diácono sem menção, mas no Novo Testamento, na igreja primitiva, o ofício do diaconato era o ofício do serviço. Os diáconos seriam aqueles que seriam, por assim dizer, os oficiais com a sensibilidade social para atender os pobres, os desempregados, aqueles que estavam passando fome na comunidade primitiva. E a gente precisa sempre lembrar aqui que, se a gente está falando do 1º século, 2º século, 3º século, chegando metade do 4º século, até um pouco antes de Teodósio, nós estamos falando de uma comunidade basicamente composta por pobres. Haviam nobres convertidos ao cristianismo, haviam patrícios convertidos ao cristianismo, alguns da plebe e muitos escravos convertidos ao cristianismo. Então, o ofício do diaconato, a gente já vê isso em Atos capítulo 6, e esse foi o padrão aí durante pelo menos 3, 4 séculos adiante, é que os diáconos eles não teriam um trabalho necessariamente administrativo e docente, mas o trabalho do diácono seria atender os órfãos e as viúvas, como diz o padrão bíblico. Ok, posto isso, vamos nos concentrar então nos presbíteros. O oficial principal da igreja local, então, no Novo Testamento, era o presbítero. Esse é um ponto importante. O Novo Testamento vai usar algumas palavras correlatas para falar desse oficial da igreja local. Ele é chamado no Novo Testamento também de ancião e de bispo, assim como de pastor. Me parece, até onde eu tenho lido, que na medida que a igreja se estruturou organizacionalmente, a regra da igreja, ou melhor dizendo, o modelo da igreja foi o modelo da sinagoga, que também era dirigida por uma classe chamada de anciãos. Então, na medida que a igreja cristã começou a se expandir no Novo Testamento, depois do período subapostólico ou pós-apostólico, essas comunidades cristãs tentaram, em alguma medida, manter o modelo dado nas sinagogas, o modelo autorizado pelo próprio Deus no Novo Testamento. Daí a palavra ancião, uma palavra que remete à direção da sinagoga, também ser usada para descrever o presbítero. E a palavra pastor também aparece no Novo Testamento, e eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Mas um ponto importante aqui, a gente vê isso em Atos 20, versos 17 a 28, você pode depois ver esses 2 versos mais adiante, é que a palavra presbítero e bispo são sinônimas no Novo Testamento, descrevendo
o mesmo ofício eclesiástico, ainda que a palavra presbítero seja mais empregada no Novo Testamento. Calvino vai dizer o seguinte: tenhamos em mente, portanto, que esta palavra, ele está falando da palavra bispo, significa o mesmo que ministro, pastor ou presbítero. Okay? Lembra que na estrutura eclesiástica que Calvino desenha para a igreja de Genebra, você tem pastores, mestres, presbíteros e diáconos. E para João Calvino, então, e nos principais léxicos e dicionários do Novo Testamento que você tem em português, presbítero é igualado a bispo. Quando é que surge a noção de um bispo ou de um bispado episcopal ou monárquico? O primeiro escritor cristão a tratar dessa noção de que a igreja seria dirigida por um bispo foi o pai da igreja e mártir cristão chamado Inácio de Antioquia. Isso aí mais ou menos em 115, 120 depois de Cristo. Ele escreveu 7 cartas, 6 a igrejas que ele ajudava a pastorear, uma a seu amigo e também mártir cristão Policarpo, e nas cartas a Éfeso, a Magnésia, a Esmirna e a Trália, ele argumenta que a marca da igreja verdadeira é ser dirigida por bispos. O ponto aqui, muito importante para a gente entender, é que Inácio de Antioquia não está defendendo isso por uma questão de poder e controle, como algumas vezes é pintado por polemistas protestantes. O ponto de Inácio aqui é um ponto tático para afirmar a unidade da igreja. Como o cristão primitivo, no meio de seitas como os docetistas e os gnósticos, poderiam identificar a igreja verdadeira. A igreja verdadeira ela é identificada por manter a tradição apostólica e por poder remeter ou afirmar que o seu dirigente foi ordenado por um apóstolo ou alguém ligado ao colégio apostólico. Na medida que começou a ficar raro, ou se tornar raro, pessoas que poderiam remeter a sua ordenação ministerial a um apóstolo ou alguém ligado ao colégio apostólico, e também por uma questão de supervisão das igrejas locais, Inácio ele já pressupõe que é necessário que haja o bispo como aquela figura que vai supervisionar as igrejas locais. O exemplo aqui vem de Irineu de Leão, um bispo e um pai da igreja famoso do terceiro século. Ele, quando ele argumenta a respeito da veracidade do seu ensino, do seu ministério, ele vai lembrar que ele foi ordenado por Policarpo, o mártir amigo de Inácio, e Policarpo foi ordenado pelo apóstolo João, também cognominado João Teólogo, lá no final do primeiro século depois de Cristo. Então, Irineu vai afirmar sua autoridade calcada na tradição da igreja, o resumo do ensino apostólico, e no fato de que ele poderia traçar a sua ordenação a um apóstolo daqueles que seguiram a Jesus Cristo. Um ponto importante aqui é que nos escritos de Inácio, ele não pressupõe a eliminação de presbíteros e diáconos. Antes, um colégio de presbíteros, um colégio de diáconos serviria igrejas locais debaixo da supervisão de um bispo, provavelmente um bispo regional ou, como foi chamado depois, um bispo diocesano. Mas o ponto importante para nós aqui, nessa voltinha aqui, nessa digressão, é que até Inácio de Antioquia, 115, 120 depois de Cristo, não há menção alguma, seja na literatura neotestamentária, seja na chamada literatura subapostólica, de que houvesse bispos ou bispo acima do colégio de presbíteros. Até Inácio de Antioquia, bispo e presbítero seriam palavras usadas de forma intercambiável, como os pais batistas usaram no século XVII, tratadas como sinônimos, como os léxicos contemporâneos e como o próprio João Calvino já afirmava no século XVI. A palavra pastor, indo mais além, ela aparece só uma vez no Novo Testamento, tratando do ministério eclesiástico. No Novo Testamento, a palavra pastor, que tem a sua origem nas imagens bíblicas do Antigo Testamento, de Salmo 23, por exemplo, refere-se a Jesus Cristo. Cristo é o pastor da igreja. Então, a palavra pastor, ela não é usada no Novo Testamento como cargo ou ofício eclesiástico. Como eu ia dizendo, ela aparece uma única vez no Novo Testamento, Efésios 4:11, e o significado dela ali é um pouco ambíguo. Ela pode estar ligada ao presbiterato, ou pode ser idêntica à palavra ancião,
mas esse significado, ainda que possível, não é perfeitamente seguro. Alguns eruditos têm sugerido, primeiro, que aquela palavra pastor em Efésios 4 tem que ser acoplada à palavra mestre. Então, na estrutura paulina, se você volta a sua Bíblia um pouquinho, Efésios 2, Efésios 3, você vai notar que Paulo vai enfatizar muito fortemente que a igreja é fundada sobre a palavra profética e apostólica. Isso é repetido 2 vezes nos capítulos anteriores. Aí em Efésios 4, Paulo diz que Deus dá à igreja profetas e apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. A noção que me parece Paulo está querendo legar para a gente aqui, antes de tentar entender o significado dessas 2 palavrinhas juntas, é que a igreja tem como fundamento a palavra profética apostólica, dada lá atrás, no passado. E quem media essa palavra para a igreja hoje são os evangelistas, pastores, mestres. Me parece que é uma parelha bem feitinha aqui. Profetas e apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, como aqueles que dividem a palavra profética apostólica com o resto da comunidade no tempo presente, a partir de Efésios 4:11. Ok, a palavra então tem sido sugerida pelos exegetas que deveria ser, ou melhor, essa função deveria ser melhor entendida como pastor-mestre, ou segundo um livro sugere em português, o seu título, pastor-ensinador. A noção aqui deveria ser óbvia para a gente, é que ninguém pode ensinar sem cuidar e ninguém pode cuidar sem ensinar. Mas essa noção de pastor e mestre, como eu já estou dizendo, não há como fazer um vínculo imediato com a noção de presbiterato ou de bispado. Alguns têm sugerido, inclusive, que essa noção de pastor e mestre estaria ligada ao trabalho de algumas pessoas dentro da comunidade cristã de preparar pessoas ao batismo ou para serem recebidas na igreja. Em outras palavras, pastor e mestre, na verdade, seria o catequista, aquele que educaria nos rudimentos da fé aquelas pessoas que estão chegando para a comunidade cristã, seja por batismo ou por outro meio. Ok, então a palavra pastor aparecendo uma única vez no Novo Testamento, mas a gente tendo alguma dificuldade de ligá-la de forma imediata ao ofício do presbiterato, ao ofício dos presbíteros, o trabalho dos presbíteros. Ok, indo um pouco além, a gente tem que lembrar que no Novo Testamento, então, como eu já tenho tentado enfatizar, o presbiterato começou muito cedo, já bem cedo, a igreja adotando essa estrutura para governar a igreja local. Eu só vou mencionar os textos bíblicos, não dá para examiná-los um a um por uma questão de tempo, mas, por exemplo, Atos 11:30 registra que já cedo, na história da igreja, os presbíteros, já havia uma classe de presbíteros nas igrejas presentes da Judéia. Esse é um ponto importante aqui. A gente está falando aqui mais ou menos de 35 depois de Cristo, talvez chegando a 40 depois de Cristo. Okay? Então, já num período bem inicial, as igrejas presentes na Judéia, estruturadas ao redor da igreja de Jerusalém, elas já estavam organizadas com uma classe, ou sendo dirigidos por uma classe de presbíteros. A Epístola de Tiago, que foi escrita em torno de 45 depois de Cristo, talvez o texto do Novo Testamento mais antigo que a gente tenha, ela é escrita a diversas igrejas, as igrejas da dispersão, como disse Tiago, capítulo 1, verso 1, mas ao final dessa epístola, o autor dela já aponta para a existência de vários presbíteros em cada uma dessas igrejas. Você lembra que essa menção está ligada à necessidade de oração. Se alguém precisa de oração, peça aos presbíteros, eles vão orar por essa pessoa. Então, já em 45 depois de Cristo, as igrejas dispersas, aos quais Tiago escreve, elas já tinham vários presbíteros em cada uma delas. Já em 50 depois de Cristo, Paulo promove nas igrejas da região da Galácia, a parte da atual Turquia, a eleição de presbíteros. Então, bem cedo no período do Novo Testamento, a igreja já sendo dirigida por presbíteros, e Paulo, na medida que ele implanta as igrejas, na sua tarefa missionária, ele vai elegendo presbíteros para dirigir cada uma dessas igrejas. Em 62 depois de Cristo, a data que os eruditos têm sugerido para a composição da epístola aos Filipenses, Paulo menciona
que a igreja de Filipos ela é dirigida por uma estrutura de bispos e diáconos. Filipenses capítulo 1, verso 1. Lembrando, bispos seriam equivalente, seriam sinônimo de presbíteros. Então, essa menção em Filipenses 1:1, essas duas ordens de igreja na igreja local, parece indicar que essa dupla estrutura estava presente nas igrejas primitivas já na metade do primeiro século para o final, 62 depois de Cristo. E na sua penúltima carta ao Tito, que servia a igreja em Creta, ele vai, em 66 depois de Cristo, lembrar que Tito tem que eleger presbíteros e ele vai dar algumas orientações para que Tito eleja presbíteros para guiar a igreja naquela comunidade. O que parece que Tito teria esse ministério de supervisão. Ele não estaria ligado diretamente àquela igreja, mas como supervisor daquelas igrejas naquela ilha, ele deveria eleger presbíteros que servissem aquelas comunidades. O que surge aí desse estudo do Novo Testamento é que, especialmente prestando atenção no plural que é empregado para descrever o ofício do presbítero, é que há uma pluralidade de presbíteros em cada igreja local. Me parece que, ao estudar o uso dessas palavras no Novo Testamento, o que elas indicam é que as igrejas locais, e aqui não importa o número ou o tamanho daquela igreja local, era dirigida por um colégio de presbíteros, por um grupo de presbíteros. Mas o mais importante para nós aqui, isso talvez seja um pouco desconcertante para alguns irmãos, é que esses presbíteros dirigiam a igreja, de um lado, em paridade, o que significa que não haveria distinção hierárquica entre esses presbíteros já no Novo Testamento. Não sei se vocês conseguem pegar o ponto aqui, mas a ideia é que a igreja local, não importa o seu tamanho, 20 membros, 30 membros, provavelmente essas igrejas não tinham mais do que esse tamanho, porque eram igrejas que se reuniam em casas. O máximo, segundo a história da arquitetura cristã, o máximo que tinha aí nesse período aí do final do primeiro século, começo do segundo século, eram alguns edifícios um pouco maiores, caberiam 50, 70 pessoas no máximo. Você lembra que a igreja está crescendo, sob pressão da sociedade, judeus perseguindo a igreja, os pagãos fazendo pressão sobre a igreja com as suas heresias, o império vendo com maus olhos a igreja também começando a fazer uma pressão sobre a igreja. A gente já vê esse choque já na metade do livro de Atos, já em Apocalipse, choque entre o império e a igreja, a nova igreja, a igreja cristã, mas me parece que mesmo esses grupos familiares eram dirigidos por uma pluralidade de presbíteros, alguns homens ali destacados para aquela comunidade, e não haveria uma hierarquia entre esses presbíteros. Antes, eles juntos, em comunhão, eles dirigiriam aquela comunidade local. Eu também não tenho como ler agora esses vários textos bíblicos, você pode anotar, ou eu posso passar para vocês depois, mas Atos 13:1, 14:23, 15:4, 20:17, depois 28, Filipenses 1:1, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, 1 Timóteo 5, 17, Tito 1, 5, Hebreus 13, 17, depois 24, Tito 5, 14, 1 Pedro 5, 1 a 3, refere-se, todos esses textos, a presbíteros, diáconos, guias, que dirigem igrejas locais. Esse é um ponto importante para nós aqui. E talvez esse seja o ponto que causa mais estranhamento àqueles que começam a chegar, por exemplo, no livro 9 Marcas da Igreja Local do Mark Dever, ou no seu livrinho, que está esgotado, Refletindo a Glória de Deus, quando ele começa a falar de uma igreja batista, especialmente o estranhamento para batistas, quando ele começa a falar de igrejas batistas dirigidas por um grupo de presbíteros e havendo paridade entre esse grupo de presbíteros. Indo um pouco adiante, antes do nosso intervalo, antes da gente abrir para intervalo, esses presbíteros eram eleitos pela igreja, entre os crentes no Novo Testamento, com profundo senso de reverência, depois de se examinar a vida e a doutrina desses homens. O texto de Atos 14, 23, diz que os presbíteros eram eleitos com oração e jejum.
Na verdade, a expressão bíblica é bem forte, orar com jejuns. Isso aponta para a gente a seriedade de como a igreja primitiva entendia a ordenação, o separar alguns homens anciãos para guiar a comunidade cristã. Calvino, comentando, ele vai dizer o seguinte: porque eles sabiam muito bem que era coisa de suma importância, não se atreviam a intentá-la senão com grande temor, considerando detidamente o que tinham em mãos, e cumpriam seu dever principalmente pedindo a Deus que lhes desse espírito de conselho e discernimento. Eu não sei quantos aqui são pastores, mas uma das dores do ministério é você impor as mãos sobre gente que vai trair o chamado mais para frente. Parece que a igreja primitiva encarou a ordenação ministerial, o impor as mãos sobre pastores, com muita seriedade. Eles eram destacados em obediência ao comando de Deus, ao chamado de Deus. A igreja reconhecia o chamado de Deus que alguns homens diziam ter, mas essa igreja, do outro lado, respondia esse chamado com a seriedade devida, com o temor devido, unindo as suas orações do jejum, o que mostra a seriedade e a reverência com que esses presbíteros eram separados para ajudar a igreja local. Então, a gente lembra que se o Espírito Santo é quem constitui os presbíteros, contudo, do outro lado, é natural que esses presbíteros, esses homens que querem abraçar o presbiterato, que almejam essa obra, eles se sintam chamados para esse ofício. A gente pode ler 1 Timóteo 3, verso 1. E daqui a pouco eu vou voltar a essa passagem mais adiante. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, ainda que o Espírito Santo chame-nos para desempenhar essa função presbiteral, episcopal, do outro lado, é natural que nós sintamos alegria, a gente almeje de fato o episcopado. Mas a gente tem que atentar para o que Calvino diz sobre isso. Visto ser o mesmo um ofício laborioso e difícil, os que o aspiram devem ponderar prudentemente se são capazes de suportar uma responsabilidade tão pesada. Os homens piedosos o desejam, presbiterato, não porque tenham alguma confiança na própria iniciativa e virtude, mas porque confiam no auxílio divino, que é a nossa suficiência, no dizer de Paulo. Um ponto importante para nós aqui, eu gosto muito de história cristã. Eu gosto muito de ler biografias. Um ponto muito interessante em biografias de homens tão diferentes como o próprio Calvino, Lutero, Agostinho e tantos outros, Ambrósio, pai da igreja lá de Milão, século IV, é que nenhum desses homens, eles almejavam, ou melhor, eles se voluntariaram para o ministério cristão. Calvino ele disse que ele foi literalmente arrastado para o jogo. Uma imagem para nós aqui muito próxima, na medida que a gente gosta de jogos de futebol, né, foi mencionado até isso de manhã cedo, né, mas a ideia de Calvino é que Deus o arrastou para o ministério cristão. O ministério cristão não é um exercício de voluntariado. Eu diria o seguinte, dado o peso do ministério cristão, dadas as dificuldades do ministério cristão, alguém querer se voluntariar ao ministério cristão não entende a seriedade do que está em jogo, para usar a metáfora de João Calvino. Ambrósio é talvez a história mais curiosa dessas aí de alguém que se entende incapaz para o ministério cristão, é que ele era um administrador muito reconhecido na cidade de Milão, século IV depois de Cristo. Ele vinha de uma família bastante reconhecida por prestar serviços relevantes ao Império Romano, que já era cristão naquela época, Teodósio já era imperador naquela época, mas num momento de crise da igreja de Milão, quando ela fica sem o bispo, a igreja resolve eleger esse homem para o episcopado. E ele chuta, esperneia, arranha os chãos para não ser arrastado para dentro da igreja para ser ordenado. O próprio Agostinho também tem uma experiência similar. Aliás, Ambrósio chega a ser até engraçado porque ele tenta escandalizar a igreja com um comportamento chocante, mas mesmo escandalizando a igreja o obriga ao ministério. Agostinho, o mesmo caso. Nessa época, cada igreja tinha que ter um bispo, já século IV depois de Cristo. E era irregular ter uma espécie de subbispo ou um segundo bispo na igreja. Mas o bispo principal da cidade de Hipona, no interior da África do Norte, no interior da Argélia, fronteira com a Tunísia atual,
Ele já idoso e conhecendo as qualidades de Agostinho, ele combina com a igreja de trancar as portas daquele templo. Agostinho está ali inocentemente cultuando e lá pelas tantas o bispo principal, Valério, diz: olha, eu já estou muito idoso, eu estou entendendo que eu devo me retirar da igreja daqui a um tempo, mas quem pode somar forças comigo como um outro bispo aqui da igreja? E a igreja começa a clamar Agostinho bispo, algo totalmente irregular na ordem eclesiástica do cristianismo primitiva. Ele tenta sair, as pessoas o agarram, não deixam ele sair da igreja, as portas estão trancadas, ele chorando é empurrado para frente. E lá ele é ordenado a bispo contra a sua vontade. Essa é uma característica de um presbítero de fato, de um ministro cristão de fato. Ele entende, como disse Calvino, que não é baseado em nossa confiança, iniciativa ou virtude que nós vamos desempenhar bem o ofício presbiteral ou pastoral, mas é confiando no auxílio divino, que é a nossa suficiência. Então, a gente tem que, antes de parar para o intervalo, lembrar que não é brincadeira servir a igreja de Deus. Servir a igreja de Deus pressupõe um chamado interno feito pelo Espírito, um chamado interno que pode ser acolhido com alegria, com um desejo de servir, mas também com reconhecimento de incapacidade, um reconhecimento das limitações pessoais e o testemunho da comunidade cristã que aquele homem quer servir. A gente tem quanto tempo mais? 3 minutos? Ok, só uma palavra e depois eu quero falar das tarefas dos presbíteros. Só uma palavra para encerrar esse bloco aqui. Antes de continuar, nós temos que tomar o cuidado de não confundir um corpo de presbíteros com a equipe administrativa da igreja. Eu vejo com bons olhos algumas igrejas também batistas, entendendo que o pastor deve se dedicar à pregação, ao ensino, aconselhamento. Então, o pastor é aliviado de outras atribuições que não estão no seu cargo, na medida que a igreja elege um outro homem como presidente daquela comunidade, e na medida que a igreja, dependendo do seu nível social, pode até mesmo contratar um administrador ou montar uma equipe administrativa para servir naquela igreja. Esses homens devem ser cristãos, óbvio, e eles devem dar bom testemunho na comunidade. E alguns deles podem ser parte da equipe do presbitério da igreja, mas a equipe administrativa, ainda que trabalhe em tempo integral na igreja, não é parte do presbitério, não pode ser igualada aos presbíteros que guiam aquela igreja local. Do outro lado, os seminaristas devem ser vistos como auxiliares pastorais. Nós, pastores, erramos quando nós esquecemos de que somos nós que formaremos outros pastores. Bom seminário, um seminário cristão, evangélico de fato, vai dar instrumentos para esse homem manejar bem a Bíblia, conhecer bem a história da igreja, conseguir formular bem a doutrina cristã, defender a doutrina cristã. Um bom seminário vai ajudar esse futuro obreiro a ser um bom conselheiro, um bom médico de almas, mas um seminário não forma pastores. São pastores que formam outros pastores. Os seminaristas têm que ser vistos como auxiliares pastorais. O pastor pode designar visitas para os seminaristas, o pastor pode designar o culto de quarta-feira para o seminarista pregar, o pastor pode designar a classe de novos membros para o seminarista dirigir, o pastor deve avaliar com bastante seriedade o trabalho desse seminarista, mas o seminarista, esse auxiliar pastoral, também não é parte do presbitério que guia uma igreja local. A gente vai falar daqui a pouco quem constitui o presbitério, mas não é a equipe administrativa, ainda que membros da equipe administrativa possam ser presbíteros. O presbitério também não é composto de seminaristas. Quando eles forem ordenados, sendo ordenados, eles podem ser contados como parte do presbitério daquela comunidade local. Mas seminaristas, os bons seminaristas, são auxiliares pastorais, não presbíteros. Então, antes de continuar o segundo bloco, quando eu for falar das tarefas e qualificações dos presbíteros, a gente tem que lembrar que a gente não pode confundir o exercício do presbiterato com a equipe administrativa que serve a igreja e com aqueles auxiliares pastorais que seriam os seminaristas. O presbiterato tem outras qualificações, outras funções, além da administrativa e além do trabalho de auxílio pastoral que os seminaristas podem desempenhar na igreja local.